O Game Shark de Hyrule Warriors Age of Calamity está de volta. Agora a gente vai dar uma geral sobre a recepção do jogo pelo mundo. Atualmente, a média do game no Metacritic é de 79 pontos, com 84 reviews positivas, 20 análises mistas e 0 negativas, olha só. O site Destructoid deu nota 8,5 de 10, afirmando que o jogo não vai surpreender todo mundo, mas oferece uma experiência que vale o tempo e investimento dos jogadores. A análise elogia o gameplay e a história, mas pontua os problemas com a taxa de quadros por segundo, que é bastante instável. O texto, inclusive, recomenda que os jogadores que forem se incomodar muito com esse problema evitem Age of Calamity. O site brasileiro The Enemy deu nota máxima para o game, pontuando que a combinação de elementos tradicionais de Musou com as mecânicas de Breath of the Wild é natural e coesa. Para o crítico, os capítulos finais da história são muito satisfatórios e trazem momentos emocionantes para os fãs. E agora a gente vai conferir o review de Age of Calamity feito pela maravilhosa repórter Helena Nogueira. Vamos ver o que ela achou do jogo. Hyrule Warriors Age of Calamity não é exatamente o jogo que a gente esperava. O game produzido pela Koei Tecmo para o Switch faz várias escolhas ousadas. Mesmo assim, ele cumpre bem a proposta de trazer conteúdo adicional sobre o aclamado Zelda Breath of the Wild, com um gameplay que se mantém divertido o tempo todo. A série Dynasty Warriors tem como base o gênero que ficou conhecido como Musou, com gameplay hack and slash de 1 versus 1000. Em outras palavras, o jogador sai batendo num exército cheio de inimigo com um monte de golpes super destruidor. Essa fórmula cai como uma luva para Age of Calamity, que se passa em uma era em que Hyrule está tomada pela guerra. E o gênero Musou brilha nesse jogo. A Koei Tecmo trouxe um gameplay aprimorado, principalmente com a adição de mecânicas de Breath of the Wild e uma variedade de golpes e combos diferentes para cada personagem. São várias formas diferentes de se jogar e isso colabora para manter o sentimento de frescor do game. As missões são planejadas para que o jogador sinta a urgência de uma guerra. Mesmo trazendo os mesmos monstros de Breath of the Wild, aqui o nível de dificuldade de algum deles é bem mais alto. Eu, por exemplo, joguei no modo hard e em mais de um momento um adversário me deixou presa, assim, exigindo bastante das minhas habilidades. Outra coisa é que, apesar de não ser o forte do jogo, a estratégia conta em Age of Calamity. Em certos pontos é importante planejar como avançar no campo de batalha. Então é bom ficar esperto. Mas nem tudo é um mar de rosas. O jogo sofre quedas constantes de frame rate, oscilando bastante abaixo dos 30 FPS. É complicado. Isso acontece principalmente quando há muitos elementos na tela, como durante ataques especiais. Outra coisa que atrapalha bastante é a câmera, que muitas vezes se perde e não consegue acompanhar o que o jogador está fazendo. Teve uma vez, inclusive, que a câmera subiu quando eu tava num chefão e eu perdi noção completa do que estava acontecendo. E eu fiquei, mano... Age of Calamity também não é muito refinado em questão de gráficos. Ainda mais tendo Breath of the Wild como comparativo direto, a impressão que fica é que a equipe da Koei Tecmo não teve muito tempo para aperfeiçoar os gráficos, não. Mesmo assim, o sentimento de familiaridade é algo que me deixou presa nesse jogo. Da tela de carregamento até a forma como um Lynel ataca, tudo foi criado para fazer com que os jogadores do Breath of the Wild se sintam em casa. Conforme o game avança, fica fácil de perceber que ele foi feito de fã para fã, e isso é algo muito satisfatório de se perceber. A Koei Tecmo trabalhou próximo ao time da Nintendo que desenvolveu o Breath of the Wild, e consequência direta disso é muito, mas assim, muito conteúdo novo desse universo. Sério. Quem é fã com certeza vai pirar nos textos das sidequests espalhadas pelo mapa, que trazem muito detalhe de história e de personagem. A trilha sonora é outro show à parte. As faixas são novos arranjos orquestrados da já incrível trilha sonora do Breath of the Wild. E o resultado são músicas épicas pra caramba que te fazem cair de cabeça na batalha. A história do Age of Calamity é surpreendente. A narrativa até força a barra em alguns pontos, mas o saldo final é bom, isso eu garanto. O game é cheio de cutscenes maravilhosas em alta qualidade. Algumas cenas são, sério, preciosas, momentos que qualquer fã de Zelda sempre quis ver.
Outro grande trunfo de Age of Calamity, inclusive, é a própria Zelda. Eu fiquei muito contente com a forma com que ela foi representada nesse jogo, ganhando ainda mais presença e empoderamento. Hyrule Warriors Age of Calamity foi uma grande surpresa em 2020, e olha, que surpresa boa! O jogo pode não ser exatamente o que você estava esperando, mas com certeza é um prato cheio para qualquer fã de Zelda. A narrativa responde uma boa quantidade de perguntas e até abre uma possibilidade para a sequência do Breath of the Wild. Os fãs da série Warriors vão encontrar nesse jogo um gameplay afiado, com dinamismo de combate e estratégia, personagens ricos, mapas bem construídos e uma história envolvente. Com certeza, uma boa pedida para os donos de Switch nesse final de ano. Por enquanto, a Nintendo não anunciou o plano de lançar expansões para Hyrule Warriors, mas não perca a esperança porque é possível sim que isso aconteça, já que o primeiro jogo da franquia contou com a adição de novos personagens por meio de DLCs. E um detalhe importante é que quem tiver um save de Breath of the Wild no seu Nintendo Switch vai receber uma Training Sword em Age of Calamity como um item bônus. Já sobre o futuro da cronologia principal de Zelda, vale lembrar que a Nintendo já está trabalhando em Breath of the Wild 2, que ainda não tem um título definido e tampouco uma data de lançamento. O game foi anunciado por meio de um trailer empolgante durante a conferência da Nintendo na E3 2019. Bora relembrar e ficar arrepiado tudo de novo porque vale a pena. E aí, quais são as suas teorias para a sequência de Breath of the Wild? Será que o jogo chega antes de 2021? Compartilhe sua opinião com a gente nas redes sociais utilizando a hashtag GameShark. E se você tem um Nintendo Switch e quer conhecer mais da franquia Zelda, vale lembrar que, além de Breath of the Wild, a biblioteca do console também conta com um excelente remake de Zelda Link's Awakening. A nova versão do game de 1993 traz um novo estilo gráfico, trilha sonora moderna, jogabilidade atualizada e navegação mais intuitiva. É uma ótima maneira para aproveitar esse game sem ficar frustrado com mecânicas ultrapassadas. Os jogadores de Switch também podem jogar Cadence of Hyrule, jogo da franquia indie Crypt of the Necrodancer, que conseguiu a rara oportunidade de aproveitar o universo da Nintendo para criar um sucessor espiritual. Nesse divertido roguelike 2D, você precisa se movimentar e atacar no ritmo da música. E dá para controlar tanto a Zelda quanto o Link. Então fica aí a dica se você está procurando algo legal para jogar. E para os fãs mais nostálgicos, também vale mencionar que os dois primeiros Zeldas de Nintendinho, bem como a Link to the Past do Super Nintendo, estão disponíveis para a Switch para os assinantes do serviço Nintendo Switch Online. E o GameShark de hoje fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Valeu pela companhia, um beijo e até mais!